Olá, meu nome é Catila, sou fisioterapeuta dermatofuncional, professora de eletroterapia apaixonada por ensinar. Esse canal aborda conteúdos da área da dermatofuncional e estética para você que deseja relembrar algum conteúdo ou aprender um pouquinho. Para isso, eu só peço que você curta o vídeo, compartilhe esse link com quem também precisa aprender e fica comigo nas próximas aulas. Vamos falar de ultrassom. Então, vou falar brevemente para vocês a respeito dos tipos de cavitadores, tá? Cavitação é um fenômeno, né, ocasionado pela onda sonora, né, pela passagem, pela transmissão da onda sonora aos tecidos. Então, é um efeito bem comum do ultrassom. O ultrassom é um recurso, né, muito empregado tanto na fisioterapia quanto nos tratamentos estéticos, né? Então, vou falar para vocês a respeito dos três principais tipos de cavitadores que a gente encontra no mercado. Então, nós temos os cavitadores focados ou focalizados. Então, o exemplo mais famoso é o Ultraformer. Então, ele concentra a energia num ponto focal, como todos sabem, mas ele produz um tipo de cavitação chamada instável, que gera um processo lesivo na membrana da célula. A partir daí, um processo inflamatório, onde nós temos o benefício. Quando você fala da aplicação em pele, nós teremos estímulo de colágeno a partir de um processo inflamatório, a partir de uma necrose coagulativa. Quando a gente pensa em tecido adiposo, a gente tem a redução desse volume de forma muito rápida, porque houve a ruptura da membrana desse adipócito, né, e a liberação do conteúdo para o meio intersticial, né, e aí essa célula, essa unidade, ela passa a não existir mais. Nós temos outros cavitadores também, como o cavitador de baixa frequência, né? O exemplo mais comum no mercado que a gente encontra é o de 40 kHz. Vocês vão conhecer, identificar esse cavitador porque ele emite um zumbido no ouvido do paciente quando em uso. Nesse tipo de cavitador, o que predomina também é uma cavitação instável e o efeito diferente do cavitador focalizado, a gente pode obter um efeito de apoptose, que é uma morte um pouco mais tranquila, sem a geração de processo inflamatório. Já nos ultrassons mais comuns, ó, deixei um exemplo aqui para vocês, né, bem conhecido, bem baratinho, né? Esse é um ultrassom de alta frequência, né, ultrassom de 1 mega ou de 3 MHz. Neste ultrassom predomina um efeito de cavitação estável, então a gente não tem efeito lesivo. Então predomina efeito térmico, predomina o efeito de lipólise. Então são tipos de equipamentos diferentes, cada um com o seu efeito. Se a gente fala um pouquinho do focalizado, ou do focado, como eu disse para vocês, né? O calor intenso gerado, né, por esse tipo de aparelho leva a uma necrose coagulativa, né? A gente não tem lesão de estruturas próximas, né? No caso da derme ou do tecido adiposo, né? A lesão é só naquelas células, mas a gente vai ter a geração de um processo inflamatório intenso, né? Que pode levar aí algumas semanas para sua resolução, né? Então a gente tem que aguardar esse intervalo para ter a repetição de nova sessão, né? Porque vai predominar um efeito de necrose, de morte celular. Quando a gente fala de tecido adiposo, esse tipo de ultrassom, ele libera o ácido graxo, né, e o glicerol, né, ainda sobre a forma de triglicerídeo, né, não teve tempo de haver a hidrólise, né, do triglicerídeo, e a partir da ruptura da membrana ocasionado pelo tipo de cavitação desse equipamento, é liberado todo o conteúdo para o meio intersticial, que vai gerar um processo inflamatório, que vai levar algumas semanas para sua resolução, né? Teremos aí a limpeza desse tecido, né, dessa área feita por macrófagos, muitos inflamatórios, né, e a destinação desse conteúdo para o fígado, né, tornando esse processo um pouquinho lento de ser metabolizado, né, com algumas consequências. Quando a gente pensa no ultrassom de baixa frequência, né, o mais comum, a gente encontra no mercado os cavitadores de 40 kHz, aquele que zumbi o ouvido. Então, o efeito predominante, desde que utilizado de forma correta, é o de apoptose. Então, é uma morte mais educada, é uma morte mais tranquila, porque nós não temos a ruptura da membrana no ato da utilização desse equipamento. Então, quando é feito esse tipo de ultrassom, a onda sonora forma uma cavitação instável, porém a energia não é focada, não é concentrada, então gera-se a ruptura das bolhas da cavitação. Essa energia produzida por essa ruptura
pode trazer uma perturbação à membrana dessa célula em questão e o possível, né, desencadeamento desse processo de morte sem processo inflamatório. Então, o conteúdo vai ser liberado aos poucos. Quando a gente fala de tecido adiposo, esse conteúdo vai sofrer a hidrólise, né? Então, o triglicerídeo vai ser separado em ácido graxo e glicerol, não sobrecarregando, né, o fígado para que haja essa metabolização. E aí, só quando essa célula já está completamente esvaziada, né, e suas estruturas internas, suas organelas foram também danificadas, né, vamos dizer assim, né, o seu DNA foi fragmentado, vai ser formado corpos, pequenas unidades dessa célula vão se fragmentar, formando o que chamamos de corpos apoptóticos. Esses corpos, já desprovidos do triglicerídeo, é que vão ser, sim, fagocitados daí por um macrófago não inflamatório. Então, a gente não tem alterações, né, visíveis, nem a curto prazo, nem a longo prazo, né, então nem de forma aguda, nem de forma crônica, nos exames do paciente com relação ao triglicerídeo ou com relação à função renal, né, um meio de redução, principalmente de gordura, bastante tranquilo para o paciente. Já no ultrassom de alta frequência, que é o mais comum encontrado, eu deixo aí alguns exemplos, são só alguns exemplos, né? Quando vocês forem optar pela compra de um equipamento, sempre verifiquem a frequência do equipamento de vocês, porque daí vocês vão entender qual é o efeito possível de ser alcançado por esse ultrassom. Quando a gente compra um ultrassom, né, quando a gente tem no nosso consultório um ultrassom de 1 MHz, nós temos um cavitador onde ele produz uma cavitação estável. Então, assim, ele não consegue ter esse efeito lesivo dos ultrassons anteriores mencionados. Então, o que é possível fazer com ele, quando a gente pensa em tecido adiposo, é um efeito de lipólise. É quando a gente elimina, né, diminui, na verdade, né, o conteúdo do ácido graxo e do glicerol da célula. Então, essa célula diminui de tamanho, mas ela continua intacta. Então, no caso de um paciente, né, não colaborativo, que tem uma dieta hipercalórica e que é sedentário, ele não malha, a gente tem a possibilidade de que esse adipócito volte a receber ácido graxo e glicerol na forma de triacilglicerol, né, e voltando a um estado de hipertrofia, né, voltando a ficar com o seu volume máximo. Então, é importante conhecer a frequência dos equipamentos para determinar o seu efeito. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre parâmetros, tá? Vou falar também para vocês a respeito de tempo, como é que a gente vai programar esse equipamento para os diversos efeitos desejados. Até lá!